E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia, onde a gente vai falar mais um assunto dentro de geografia geral. E o assunto que a gente vai falar hoje é uma parte da geografia que a gente reconhece como geografia regional. Vai falando especificamente sobre alguns países, falando sobre suas características, sua importância, sua relevância econômica, política, aspectos, né, naturais. Então, assim, fazendo um raio-x de algumas regiões e de alguns países do mundo. Então, assim, especificamente o que a gente vai falar hoje é sobre a Índia, sobre o Japão e sobre os tigres asiáticos. Tá? Eu vou fazer esse vídeo, na verdade, em duas etapas. Numa primeira etapa, eu vou falar sobre aspectos naturais e sobre população. E na outra, eu vou falar sobre economia e sobre geopolítica. Então, nessa primeira parte aqui, o que eu quero passar para você é a respeito de aspectos naturais da região. Então, primeiro, é importante que você localize o Japão, a Índia e os tigres asiáticos dentro da sua localização no continente asiático. Então, vou mostrar um mapa para você. Então, você está vendo aí o mapa do continente asiático, no qual eu vou localizar aqui, ó, a Índia, aqui embaixo, numa região que a gente reconhece como Ásia Meridional. Aqui você tem os países que fazem parte daquele grupo conhecido como tigres asiáticos, que é conhecido como Sudeste Asiático. E esse grupo dos tigres asiáticos ele é formado basicamente por uma primeira leva e uma segunda leva de países. A primeira leva, que são os tigres originais, são Taiwan, são Hong Kong, que hoje está anexado pela China, a Coreia do Sul e, a princípio, são esses caras aí os que a gente reconhece como tigres asiáticos. Coreia do Sul está aqui no mapa, né? E a Malásia também pode ser considerada um dos tigres iniciais. Bom, e o Japão está aqui. Então, em relação à questão do quadro natural, eles fazem parte do continente asiático, né? Tá aí, a princípio, o Japão é um arquipélago que está separado do resto, mas todos os outros fazem parte do bloco continental da Ásia. Uma coisa que os une, que os é, torna próximos e semelhantes, é porque todos eles são atingidos basicamente pelo mesmo tipo de clima. Então, eles estão localizados dentro de uma região, alguns na área tropical, outros um pouco mais acima, né? Um pouco mais acima do Trópico de Câncer, mas todos eles são atingidos pelo clima de monções. Então, o clima de monções é um assunto, inclusive, muito comum de aparecer em prova. É interessante chamar a atenção o que são exatamente as monções. São ventos úmidos vindos do Oceano Índico, você está vendo aqui embaixo, que, de alguma maneira, quando acontece o verão no hemisfério norte, forma-se ali em cima uma zona de baixa pressão que, com a ascendência do ar quente, o ar frio do oceano se dirige nessa direção. E esse ar frio vindo do oceano também vem carregado de umidade. E essa umidade precipita nessa região da Índia, do Sudeste Asiático, e inclusive chegando até o Japão, né, atingindo em cheio esses países e trazendo com ela assim, chuvas torrenciais que são conhecidas como chuva de monções. Isso é um ponto importante porque a partir desse momento você tem um período do ano que tem uma quantidade de chuva assim gigante, chega a ser o dobro, o triplo às vezes da quantidade de chuva que cai sobre a região da Amazônia, para você ter uma noção. Por outro lado, durante o inverno, as monções invertem de posição, então o vento vai do continente em direção ao oceano e com isso impede a umidade de chegar, fazendo com que o clima se torne muito seco nesse período. E isso faz com que não chova. Bom, esse mecanismo acaba influenciando muito na questão da economia e da cultura da região, porque basicamente, poucos produtos agrícolas se adaptariam a um clima com essas características, mas tem um produto
que acabou se tornando a base da alimentação local, e esse produto é o arroz. Então, a rizicultura, que é a cultura do arroz, é a base alimentar dessa região aí da Índia, do sul da Ásia, do sudeste da Ásia, inclusive também do Japão. Tá? Essa característica do clima de monções, ela é assim importante para a gente entender então que a base alimentar desses países, isso acaba influenciando em, né, uma série de questões alimentares deles. Essa característica também acaba sendo uma das explicações que algumas pessoas acreditam, sinceramente, que o arroz acaba tendo propriedades afrodisíacas, e que explicaria o fato de que esses países aí são países extremamente populosos. Então, destaque hoje, dentro desse grupo do que eu estou falando aqui, para a Índia, que hoje é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população na casa aí de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, ainda menor do que a China, mas se tudo acontecer conforme parece que vai acontecer, ou seja, se as previsões se confirmarem, daqui a pouco tempo a Índia vai ultrapassar a China em relação à população, porque a Índia não tem um programa de controle de natalidade efetivo. Existe sim campanhas, existem programas que buscam o planejamento familiar, mas nada efetivo como foi a política do filho único na China, o que infelizmente está fazendo com que ela sofra consequências até hoje por conta disso. Mas a questão populacional não é exclusiva da Índia, é todos os países da região, Mianmar, Tailândia, Vietnã, a própria Coreia e o Japão. São regiões onde existe uma questão de crescimento populacional que, em alguns casos, já foi contornado, mas na Índia e em alguns países do Sudeste Asiático não. Já o Japão é um país que passa por uma questão populacional bastante diferente, porque o Japão é um país super desenvolvido que já se encontra numa fase do crescimento populacional no qual o número de jovens está cada vez menor, o número de adultos é grande e o número de idosos só cresce. Então, o Japão tem um padrão populacional muito próximo dos países europeus, né? Aquela questão de uma população envelhecida e com necessidade de renovação, e por conta disso, muitas vezes o Japão foi um país que acabou recorrendo a um processo parecido com os europeus também, de absorção e de importação de mão de obra, inclusive de brasileiros, que eram chamados de decassegues. Essa questão populacional no Japão hoje preocupa sobretudo pela questão da previdência, assim como preocupa no mundo inteiro, né? E na Coreia eles estão caminhando também na mesma direção. Então a gente tem três situações aí diferentes em relação à questão populacional. A Índia ainda num processo de crescimento acelerado, os países do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, com um crescimento em fase de controle, estão vivendo aquilo que a gente chama de bônus demográfico, ou seja, tem mais adultos do que jovens e idosos somados, ou seja, mais ativos, e o Japão passando aí por um processo de envelhecimento populacional preocupante e que, obviamente, vai trazer consequências para a sua previdência. Tá bom? Então, galera, a princípio era isso que a gente tinha aqui para falar rapidinho e vou guardar a parte de geopolítica e economia para o próximo vídeo. Valeu, um abraço aí para vocês.